Pronto, então vamos falar sobre o modelo entidade-relacionamento. Já agora, digam-me lá, o modelo entidade-relacionamento é composto por que constituintes? Quais são os constituintes fundamentais do modelo entidade-relacionamento? Está no nome? Exatamente. Iam falar, dizer entidade, certo? Sim, no modelo entidade-relacionamento temos entidades mais isto é tudo muito difícil, mas eu digo relacionamentos, certo? E nas entidades também temos lá atributos. Muito bem. Muito bem. Muito bem, no sentido mau, não é? Ok. Ok, pronto. Então, é que isso ajuda aqui para a nossa definição, se queremos saber, não é? O modelo de entidade de relacionamento permite descrever os dados de um problema real em termos dos seus objetos, dos seus atributos e dos seus relacionamentos. Os seus objetos, que serão as entidades, dos atributos ou das características desses próprios objetos e dos relacionamentos ou as associações que a gente faz entre essas entidades, está bem? Na realidade, este modelo é muito importante porque permite-nos passar de uma descrição tipicamente em português do dia-a-dia para uma descrição matemática, que ali depois não falha, não é? A gente vai ao modelo e já sei se o nome, mas o nome é obrigatório ou não é obrigatório estar? É que no modelo fica claro se aquilo é obrigatório ou não é obrigatório. E o número de contribuinte pode ser duplicado ou tem que ser único para cada cliente? Estão a perceber? Quando nós passamos desta descrição do dia em português corrente, que a gente parece que aquilo até está muito bem descrito, mas quando depois começamos a fazer estas perguntas, ir aos detalhes, uns podem pensar de uma maneira e outros podem pensar que é de outra. Agora, quando a gente olha para o modelo, já vimos que isto vem da matemática, da teoria dos conjuntos, não é? O que está lá claro. O modelo pode estar mal feito, se não representa bem aquilo que o cliente quer. Mas o modelo depois fica clarinho, não dá tipicamente margem para dúvidas. Estão a perceber? E, portanto, é passar desta linguagem natural para uma linguagem matemática, para uma descrição matemática dos dados, está bem? É uma descrição formal, está bem? Ora, claro que, como vocês já sabem, também já tinha falado, o modelo é bastante intuitivo. Eu tenho aqui duas tabelas. Eu, se mostrasse isto, claro que aqui estou a mostrar o conteúdo, não é? Também o modelo formalmente, mas isto representa claramente um modelo relacional. E se nós mostrarmos isto a alguém, mesmo que não seja informático, ele consegue perceber o que é que está. Aliás, vocês conseguem, não é? Ora, digam-me lá, aqui para o SMIT, qual é o nome do departamento do SMIT? Conseguem-me dizer? É qual? Research. Como é que vocês fizeram isso? Eu agora perdi o rato. Se os empregados estão nesta tabela de empregados e os departamentos estão nesta outra tabela. Né? Ok, pegámos aqui, existe este campo, esta coluna, que é o número do departamento, iguala-se numa tabela à outra e conseguimos relacionar uma com a outra, certo? E se calhar, se vos perguntasse o que é isto, o que é esta coluna nesta tabela, sabem-me dizer? O nome que tem esta coluna?
Sim. Olha aqui. Chave estrangeira ou primária? Primária. Primária, muito bem. Chave primária. E já agora esta aqui é? É quê? Estrangeira. Estrangeira, está bem? Não me venham cá com chaves secundárias, está bem? Que eu depois castigo. Pronto, assim como isto aqui, se calhar aqui também será uma chave primária, está bem? Portanto, vocês sabem, claro, mostrando isto a alguém que não é de informática, não saberia dizer estes nomes, mas saberia a função para que servem e vocês olham para aqui e de facto conseguem compreender o que é que aqui se passa, está bem? Na realidade, existem muitas notações, não existe assim que eu saiba assim um standard para descrever o modelo entidade de relacionamento. No caso da Oracle, que é aquele que nós vamos usar, já que vamos usar a ferramenta da Oracle, nós vamos aprender a notação que eles usam, que é a de esta aqui do case method, está bem? Por exemplo, o MySQL já usa ou pode usar diferentes notações dependente dos objetos e dos relacionamentos, está bem? Mas no Oracle é esse e vamos ver como é que é. E tenho aqui um slide, vocês podem às vezes recorrer a ele, caso tenham dúvidas em algum símbolo, está bem? Vamos só ver. Vocês já usaram isto em engenharia de software, mas temos um modelo lógico. Vocês usaram o modelo lógico ou o modelo relacional? Engenharia de software. Era o azul ou o amarelo? Não sabem dizer? Ok. Ok, nós temos aqui um modelo lógico que é aquele pelo qual se deve começar, tem os retângulos com os cantos arredondados, azul, em que temos o nome da entidade, temos o nome dos atributos. Se temos um cardinal, quer dizer que é um campo-chave, um asterisco, um atributo que é obrigatório, aquele O pequenino significa que é opcional, o cardinal já disse, é o identificador único. Depois temos os relacionamentos, usa aqui a parte dos pés de galinha, não é? Se a gente for ver aqui um departamento, tem o relacionamento de quê? De um para muitos, certo? Aqui serão os empregados. Temos aqui uns tracejados. Sabem o que é que serão estes tracejados? Deste lado é um traço contínuo. Sabem o que é que representa o traço contínuo? Ok. Não é de ser obrigatório. Exatamente, muito bem. Participação, se é opcional ou obrigatório. Pronto. Neste modelo lógico, aqui no lado de muitos deveríamos ter uma chave estrangeira. Na realidade, no modelo lógico ainda não aparecem as chaves primária nem estrangeira. E o facto de termos este relacionamento de um para muitos, implicitamente iremos ter aqui uma chave estrangeira. Ouçam, deixem-me repetir-vos isto. Vocês, quando desenham modelo lógico, não põem lá as chaves estrangeiras. Está bem? Estão implícitas. Eu estou a reforçar isto porque muitos alunos esquecem-se e andam lá a pôr chaves estrangeiras. Depois a gente chateia-se. Tá bem? Quando passamos do modelo lógico para o modelo físico, reparem, o modelo lógico ou modelo conceptual é um modelo genérico. Tipicamente é para se fazer um desenho que pode ser depois implementado em qualquer base de dados. Oracle, SQL Server, MySQL, etc. Está bem? É tipicamente um modelo que é independente da base de dados. O modelo físico ou relacional já é aquele modelo lógico implementado para uma base de dados.
nomeadamente já tem aqui até o tipo de dados dessa base de dados. Varchar 2 não é para todas as bases de dados, o Oracle tem, por exemplo, está bem? Às tantas, o SQL Server teria outro nome, ou text, ou qualquer coisa do género, mas MySQL também, está bem? Portanto, o modelo lógico é genérico, quando depois implementamos no modelo relacional, passa a ser já algo que é específico daquela base de dados. Aliás, é tão específico que a partir do modelo relacional nós conseguimos obter o script de criação das tabelas e seu relacionamento, certo? Vocês chegaram a ver isso ou não? Não? Sim? Não? Ou talvez? Correu bem, isso só foi um. Ok, no modelo relacional temos aqui as tabelas, o P é a chave primária, o F é foreign key, chave estrangeira, os opcionais não têm nada, os obrigatórios têm um asterisco. Pronto. E os relacionamentos aparecem assim, está bem? Já agora, para recordar como é que se lê o modelo, nós devemos ler sempre nos dois sentidos, está bem? Daqui para ali e depois dali para aqui. E o meu conselho, quando vocês estão a ler, leiam do singular sempre. Está bem? Depois quero ver se vocês se lembram disto. Reparem, lendo nos dois sentidos, daqui para ali. É para cada departamento, neste caso tem o tracejado, quer dizer que pode ou não ter um ou vários empregados. Está bem? Portanto, lido da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda é cada empregado, mais uma vez estou a dizer do singular, embora tenha aqui o muitos, vocês às vezes leem muitos empregados. Não, é cada empregado tem que, está atrás contínuo, tem que pertencer a um e um só departamento. Está bem? Portanto, é assim que se lê isto, tá? Volto a dizer, se têm dúvidas sobre isto, neste slide tem esta informação toda, acho que é um bom resumo, está bem? Depois tenho isto aqui para o MySQL que vou passar. Ok, então como nós já tínhamos visto, o modelo entidade-relacionamento tem entidades e os seus atributos e os relacionamentos, está bem? Como é que nós desenhamos um modelo ER? Vamos começar aqui pelos atributos, pelos relacionamentos, pelas entidades. Como é que se começa? Pelas entidades. Pelas entidades, exatamente. Está aqui escrito e tudo. Começamos pelas entidades e não precisamos estar a pôr lá muitos atributos, às vezes pomos lá os mais importantes. Entidades. Depois, o relacionamento entre as entidades e depois refina-se o modelo vendo melhor os atributos, está bem? Isso são obrigatórios, opcionais, etc. Está bem? Mas começa-se pelas entidades. Eu normalmente quando vou aí ver aquilo que vocês estão a fazer, eu quero ver entidades e quero ver relacionamentos. Não quero que mostrem só entidades com uma data de atributos. Não. É muito importante os relacionamentos. Está bem? E vocês, eu noto que tipicamente costumam ter alguma dificuldade a pôr os relacionamentos. Tá? Mas é assim, está bem? Primeiro entidades, relacionamentos, depois. Ok, agora tinha aqui aquelas perguntas do que é uma entidade. Para vocês, é fácil identificar o que é entidade e o que é atributo? Ou às vezes têm dificuldades? Exatamente. Pronto. Parece fácil, mas às vezes não é. Então, o que é uma entidade? Reparem que eu até pus aqui uma definição a negrito. Uma entidade é um grupo de coisas relevantes, não, em que nós queremos guardar, não é? Portanto, coisas relevantes com propriedades semelhantes. Uma entidade pode ser a entidade dos alunos. Ok, os alunos, neste caso não são coisas, são pessoas semelhantes, têm atributos. Eu aqui falo em propriedade semelhante, que há de ser o que é a data de nascimento, ou ter um número de contribuinte, ou ter um número de aluno, ou ter portanto, um conjunto de características, seja de género masculino ou feminino, etc.
características semelhantes. Então, isso há de corresponder a uma entidade, está bem? Normalmente, as entidades, sim, ok, podem ser objetos reais ou imaginários, feitos simples de outros objetos, ok? Eu tenho alunos e tenho disciplinas, claramente uma disciplina é diferente de alunos, e disciplinas há de ser outra entidade, não é? Porque tem, mais uma vez, as suas propriedades semelhantes e que são distintas, claramente, dos estudantes, está bem? Ouçam, isto aqui parece ser muito distinto entre si, mas às vezes há situações em que isto é mais complicado, está bem? Ok. Uma forma em que também ajudam a distinguir aqui as entidades, a ver se é uma entidade ou não, se aquela coisa tem 2 ou mais atributos, ou 2 ou mais propriedades que ajudam a descrever aquilo, então se calhar aquilo já não é um atributo, é uma entidade. Está bem? Vamos ver. Vocês conseguem dar exemplos de entidades? Epá. Repara, IPG, disseram IPG. IPG é um grupo de coisas? Não conseguem dizer mais entidades? Eu disse pessoas, sim. Equipas, tá bem? Ok, alunos, consultas, departamentos, filmes, artigos, clientes, tá bem? Carros, veículos, empresas, ok, entidades. A gente, olha, para cada coisa dessas tem que ser um grupo de coisas, estou a perceber? Alunos, são vários alunos, eu consigo identificar depois vários elementos do grupo de alunos, das consultas, departamentos, por aí fora. Então, isso eram entidades. E atributos? O atributo é uma daquelas propriedades que ajuda a descrever ou caracterizar uma entidade. Na realidade, quando nós passamos depois isto para tabelas, a entidade é uma tabela e os atributos são as colunas dessa tabela, certo? Pronto, tipicamente, nós já vemos características para os atributos, vamos ver a seguir, eles podem ter certas características, mas há aqui aquele aspecto que, se vocês têm um atributo, mas depois conseguem caracterizar esse atributo, então se calhar esse atributo já não é um atributo, é uma entidade, está bem? Não se esqueçam disso. Digam-me lá exemplos de atributos. Para os alunos, o número de estudante já seria um atributo, não? Exatamente. Tem aqui nome, morada, descrição, data de nascimento, preço, altura, género, etc. Cor. Já agora, a cor é uma entidade ou um atributo? Ok. Ela não pode ser uma entidade se ela não tem vários atributos. Mas reparem, por exemplo, se eu estiver a falar da cor de uma tinta, e pode ser só a cor, se é vermelho, amarelo, azul, é um atributo. Mas imaginemos que eu estou a fazer um programa de desenho e que a cor tem as suas componentes. Qual é o valor do R, do G e do B? Ou do C, o M, o Y e o K? Nesse caso, já passa a ser uma entidade. Isto foi só uma rasteirazinha, só para vocês verem que não é só por dizer uma coisa que a gente já sabe se é entidade ou atributo. Temos que ver o contexto, temos que ver no problema exato em que aquilo está a ser usado. Está bem? Portanto, mesmo estes exemplos que eu tenho, pronto, ok, eu pus estes exemplos típicos, que a gente olha para aquilo e, de facto, só para compreender, mas temos sempre que pensar, naquele exemplo em concreto, se aquilo é uma entidade ou se aquilo é um atributo, está bem? A questão, sim, o que eu disse foi, para ser uma entidade é um grupo de coisas. Quais são... Eu aí, se calhar, ok, podes dizer as unidades orgânicas do IPG, sim. Depois assim, institutos politécnicos.
Ok, o IPG será um elemento dos institutos politécnicos, que tem determinadas características, ou as unidades orgânicas. Pronto. Mas tudo depende do problema, está bem? Tu consegues arranjar aí um exemplo onde aquilo encaixa. Está bem? Aqui a minha preocupação é que não pensem, nós estamos, não se enganem nisto, está bem? Perceberam esta situação? E mais ou menos aquela coisa, se aquilo tem atributos, se calhar não é um atributo, é uma entidade, está bem? Estamos a descrever. Ok. Nós vamos só ver mais um bocadinho. Acerca dos atributos. Já vimos que no modelo lógico nós temos o identificador único. O que é o identificador único? É aquele campo que vai definir univocamente cada elemento. Não é? Vocês já sabem, tem a noção do campo-chave, não é? O que é isso, definir univocamente? É que cada elemento daquele conjunto, daquela entidade, tem um valor distinto de todos os outros. Está bem? E não pode ser nulo. Às vezes esquecem-se desse aspecto. O identificador único, ou depois quando implementamos para a chave primária, não pode ser nulo. Tem que ser único e não nulo. Na realidade, já agora, isto vem mais à frente, mas já quando falamos de uma chave primária, que pode ser uma chave composta por mais do que um atributo, nenhum desses atributos pode ser nulo. Está bem? Ok. Pronto. Nós numa entidade podemos ter, podemos até ter vários identificadores únicos, está bem? Normalmente temos um identificador único, mas podemos ter um ou mais atributos que definem univocamente cada registro, não é? Por exemplo, se pensarmos na ficha dos alunos, temos o número de aluno, mas temos, se calhar, o número de cartão de cidadão, também define univocamente os alunos, não é? Se tivessem o número do utente de saúde, também é único, está bem? Mas usamos o número de aluno. Ok, eu se calhar faço esta discussão e termino. Pensem na questão dos alunos. Porquê é que nós... pode haver algumas razões, mas nós podemos usar o número do cartão de cidadão como chave primária, como identificador único do aluno? Porquê é que não usamos? Porquê é que temos um outro número? É assim, em princípio, tecnicamente, podíamos usar. O que acontece é que, se usarmos o número de cartão de cidadão como identificador único, significa que esse número vai andar aí nas outras tabelas como chaves estrangeiras. E o número do cartão de cidadão já é informação pessoal. Ou seja, eu pegando uma tabela qualquer que não tem nada a ver, vejo lá aquele número de cartão de cidadão e consigo saber de que pessoa é. Enquanto que pegando no número de aluno é só algo que está aqui nos registros desta entidade, neste caso do IPG. Estão a perceber? Então, para garantir mais privacidade, nós não devemos usar estes números como chaves primárias, está bem? Já fica aqui para o futuro que vocês a desenvolverem aplicações, tenham atenção a isso. Sim, posso usar um cartão de cidadão como chave primária, mas não devem usar. Devem criar um outro número, está bem? Pronto. E deixa-me só ver aqui. Chave primária. Sim, ok, eu já falei sobre isto. Identificador único. Às vezes, nós temos que, numa tabela, temos que criar um identificador único, como fizemos no caso dos alunos, em vez de usar o número do cartão de cidadão. Às vezes chama-se isso surrogate key,
ou chave primária sintética. Podíamos usar uma daquelas, mas resolvemos criar uma, até neste caso, por questões de privacidade, deve-se fazer. Se eu, no Oracle, já vimos que é um cardinal, e se eu vos pedisse exemplos de identificadores únicos, onde já vimos aqui, código de aluno, número da fatura, matrícula de automóvel, código de barra, enfim, várias coisas. Olha, eu tenho até aqui uma discussãozinha acerca de usar o número de contribuinte ou o número de BI. E